Olá, bem-vindos ao Cinemark, em mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o Rafael Bittencourt, que é produtor, diretor e professor de cinema. Tudo bom, Rafael? Oi, Marlene, tudo bom? Bom dia para você. E aí, qual é seu filme de cabeceira? Filme de cabeceira, dentre tantos possíveis, Goodfellas. Esse é Os, um mandatório, obrigatório. os Bons Companheiros, né? Filme de Bons companheiros. 1990, dirigido pelo Martin Scorsese. E aí, qual é a tua relação com esse filme? Esse foi um dos primeiros filmes de gangsters que me marcou bem a memória, e não só pela temática, mas a maneira como foi contada a história. O diretor que o dirigiu não é o primeiro filme que eu conheci do Scorsese, mas foi um dos que marcou tanto. Tomara que não seja um pecado dizer isso, quanto Taxi Driver Não, marcou de forma também. alguma. Até porque eles são bem diferentes. Sim, então mas foi a primeira vez que eu vi abordado esse tema, da forma como foi abordada. Eu achei que foi uma obra de arte, assim, especialmente se comparado com a outra grande referência que a gente tem no tema, O Poderoso Chefão, e o Scorsese fez o filme de uma maneira que não é uma cópia absolutamente, é um approach totalmente único. É, é uma história real, mas ao mesmo tempo tem muito não é uma autobiografia do Scorsese, mas tem muito da experiência pessoal dele dentro do filme, como foi Uhum. feita a história. Ele ajudou a escrever o filme também. É baseado num livro que não é de autoria dele, mas ele ajudou a roteirizar isso. E é uma história real também, né? O Sim, é uma história livro real. conta uma história real, a história do Henry Hill, e tem uma frase famosa desse filme que foi veiculada repetidas vezes no trailer e aparece numa certa altura do filme, né? Que o Henry Hill, ainda garoto, aliás, o Henry Hill conta a história, né? E ele começa a narrar contando, né, que desde que ele se entende por gente, ele queria ser um gangster. Aham. E eles mostram, não, ele mostra muito bem ele conta muito bem a história. Isso daí foi, na verdade, a gente também, muita gente que diz, eu nunca vi Goodfellas. Viu sim, em outros filmes. Tem tantos filmes que fizeram referência e alusão a cenas e a história, a maneira como foi contada. Várias pessoas não têm ideia disso. E eu lembro que quando esse filme foi lançado, coincidiu com o lançamento também, no mesmo ano, de O Poderoso Chefão Parte 3 do Francis Sim. Ford Coppola. E eu lembro de ter lido, em uma resenha da época, o diretor, o crítico fazendo um comparativo, dizendo que enquanto o Coppola mostrava a máfia do alto clero, né, ou seja, a família Uhum. Corleone, né, o Scorsese chegava com o baixo clero da máfia, ou seja, Ele aquele mostrava esperrapado da máfia. exatamente, ele mostrava os blue collars e não os white collars, Aham. da máfia. Isso daí é mais ou menos, para pegar uma referência direta, assim, que foi inclusive nesse ponto de como aproximar como chegar nessa temática. O Tarantino faz a mesma coisa com os Reservoir Dogs, Os é, Cães de Aluguel. com os Cães de Aluguel, exatamente. Então, ele não mostra o top, ele mostra bem o middleman ali, o pessoal que suja a mão fazendo as coisas. As conversas também, aquela coisa daquela conversa do cotidiano, de servindo de linha de frente para um pano de fundo absurdamente terrível daquilo que eles estão executando. Uhum. Isso dá uma naturalidade muito grande assim para a narrativa, assim, e no começo te deixa meio desconcertado, depois que você se acostuma, você, quero mais.
Mas no começo é uma coisa bem diferente mesmo. Que o pessoal, ele desglamoriza a coisa. Ele põe um pouquinho de glamour na perspectiva do cara que é o executor dos, dos feitos da máfia, mas é o glamour na vista dele. Então é aquela coisa que todos eles querem chegar lá, mas não é, estou estabelecido como o rei. Esse filme é de 1990. Você, ou seja, ano que vem, agora em 2025, vai completar 25 anos. Não, que 25 anos? 35 anos já. Que é 35 isso? anos. 35 anos. É, Você é, chegou a vê-lo. Qual foi a primeira vez que você viu esse filme? Você viu em casa ou chegou a vê-lo no cinema? Não faço ideia de quantos anos você tinha em 1990, mas eu sou de 74. Eu já então poderia ter você visto tinha, no você cinema. tinha 16 anos. Quer dizer, não sei qual era a censura na época, mas eu gostaria de ter visto nos cinemas, não vi. Eu vi a primeira vez em vídeo. Em vídeo. Não recordo quando foi isso. 1990, não foi Não foi na época da estreia 90 mesmo. antes, pré-internet. Uhum. Não, não, não. Talvez você tenha Pré-internet, visto. pré-streaming. Aham, sim, você deve ter Eu, visto talvez em 92, 93, por aí. alguma coisa assim, sim. E o que é que te chamou a atenção? Eu creio que você já tivesse visto algum filme de máfia, né? Mas o que é que os bons O companheiros. Poderoso Chefão eu já tinha visto com certeza. Ele esse approach ele é meio coisa. Os filmes do Scorsese, assim, eles têm momentos que eles são. Primeiro, o Scorsese tem um tratamento com isso que é uma das coisas mais importantes para ele ele investe muito tempo escolhendo quais serão as músicas que serão o pano de fundo para tudo. Então a seleção musical do filme é muito boa ao longo do filme, como em todos os filmes dele. Ele tem uns momentos bem violentos e bem gráficos. Então isso daí às vezes é meio chocante, assim. Apesar que eu não sou. Eu gosto, mas eu não sou daqueles fãs absurdamente fanáticos por horror e violência, mas eu não tenho nada contra quando isso é bem feito, bem colocado, quando faz parte da narrativa, quando não é uma Enfim, coisa gratuita. E ele sabe fazer muito bem isso, mas mesmo assim, às vezes é meio chocante. Eu lembro na época de ter visto, nossa, que coisa! Então te coloca imaginando aquelas situações, porque você sabe que é uma história real, né? Então quando você vê isso, mesmo na tela é chocante, você fica imaginando, nossa, o que seria a vida daquelas pessoas? Mas a parte cultural que ele traz junto é muito interessante também. Isso é uma coisa que ele é um filme bom em muitos aspectos. A narrativa é bem construída, o pano de fundo histórico é muito bem feito. Então ele é uma obra, um conjunto de obra muito bom, eu acho. Isso foi você, bem interessante. você falou da violência, ele já começa com uma cena muito forte. Ele começa pelo meio. Ele não tem uma estrutura linear, ou seja, não é assim aquela coisa começo, meio e fim, ele começa pelo meio, depois volta para trás e vai avançando de novo até chegar ao ponto do início e depois continua, né. Ele tem um trabalho de montagem fabuloso também, além da ótima Sim. trilha sonora, uma ótima escalação de elenco. Você já se preocupava em observar essas questões técnicas quando você viu esse filme a primeira vez? Ou isso chamou tua atenção e você passou a se interessar mais por isso a partir daí? Como é que foi isso? Eu já tinha não tanto quanto hoje, mas eu já tinha alguma preocupação técnica, digamos assim, porque eu vi esse filme, acho que eu já estava na minha faculdade de design, onde eu tive aulas de cinema. Eu tive 2 anos de cinema na minha faculdade de design, então eu já tinha alguma coisa despertado no olhar, assim, aonde procurar certas coisas. A não linearidade é uma coisa que eu sempre achei muito bacana. Depois que eu descobri filmes com isso, eu olhei, nossa, gosto disso. Uhum. Logo depois, eu não lembro exatamente quando, mas Os Cães de Aluguel do Tarantino para mim é uma das grandes obras que joga com isso, e o Tarantino adora fazer isso. Então é esse detalhe do Tarantino, na verdade, foi plantado na minha cabeça, acho que pelo Scorsese, até
pelo que eu lembre. E tem outras coisas, por exemplo, eles têm uns planos sequência nesse filme que você fica falando, nossa, como é que eles fizeram isso? Nossa, olha o tamanho. Vamos ver quando é que eles cortam esse plano. Aquela entrada que eles fazem pelo Copacabana, que Bom. é uma das referências que eu mais uso em aula de cinema. Como foi feito. E se você reparar, ver a arquitetura da coisa, eles entram e saem pelo mesmo lugar ali, né? Eles dão uma volta ali naquela cozinha, eles saem pela mesma porta que eles entraram, mas eles dão a impressão que foi diferente. E daí, como eles vão fazendo tecnicamente para fazer aquele plano acontecer, porque os equipamentos naquela época eram bem maiores, o Steadicam que foi usado, câmeras de película mesmo, eram coisas bem maiores, os espaços muito apertados. Então, eles têm todo um time para você fazer com que, esperar com que a câmera chegue para que o ator daí possa andar, plantar certos extras lá para que eles deem oportunidade da câmera fazer certos movimentos sem esvaziar o que tem na frente da câmera, sem ficar olhando para a parede. Então eles têm que fazer uma. É muito legal esse balé. Isso daí eram coisas assim, que me chamavam muita atenção, assim. E você falou da trilha sonora, nessa sequência em particular, ao som da parte instrumental de Leila, né, do Eric Clapton, que é uma Sim, música. sim. A música inteira já é muito bonita, mas esse pedaço específico que ele recortou para ilustrar essa sequência, que é a parte instrumental da música, é mais bonita ainda, né. Eu fico imaginando quanto tempo ele ensaiou, todo o cuidado para a câmera não perder o foco, né. Deve ter realmente dado muito trabalho fazer essa sequência. Então, a história dessa sequência, eu não recordo qual é o nome do operador de Steadicam. Mas eu vi uma entrevista com ele. O cinematógrafo, o diretor de fotografia foi Michael Bauhaus, que é o mesmo que dirigiu The Departed. Eu não lembro o nome Uhum. do português. The Departed. Os Infiltrados. Os Infiltrados, que fez a fotografia dos Infiltrados. Agora, o operador de Steadicam foi um outro profissional. E nessa entrevista, ele fala, já tinha sido feito, obviamente, discutido a cena com o Scorsese, e eles levaram um dia para fazer só esse plano, só essa cena. E o Scorsese explicou como eu queria fazer ó, é isso aí. Então eu vou deixar vocês praticando e não sei o que é que ele foi fazer. Saiu do set, foi fazer outra coisa. E um pouco antes do Scorsese fazer isso, esse operador de Steadicam, ele disse, mas esse vai ser o plano mais chato da minha vida. Não tem nada acontecendo, porque a câmera só seguia eles. Fazia esse caminho pela cozinha. E o tempo todo, em vários momentos, assim, mostrava só as costas da cabeça deles. Ele falava, mas é muito chato isso, né? E daí foi uma proposição desse técnico de câmera É de o pegar Larry e McConaughey. discutir Larry isso. McConaughey, que operou a Foi uma Steadicam. proposição dele, conversando com. E o Scorsese deu liberdade dele fazer. Não, tudo bem, gostei da sugestão, faça isso então. Né? Ele pegou e conversou com o Ray Liotta para falar: então, vamos botar você fazendo alguma coisa? Então, ele já chega no começo, na primeira porta que ele entra, ele desce aquela escadinha, na primeira porta, ele vai lá e dá uma gorjeta Viu? para um cara. E vai dando gorjeta para todo mundo, conversando com todo mundo. E isso foi ideia desse cara de operação de câmera, porque quando ele dá a gorjeta, ele obriga o Ray Liotta a se virar de lado e daí ele vê o rosto dele. E ele vai Aham, fazendo isso e ele vai se mexendo para os lados e virando para os lados para que a gente possa ver, senão a gente ia ficar vendo um plano de costa, de nuca o aham. tempo todo. É como se fosse, assim, uma marcação, né. Exatamente. E daí eles vão entrando até a parte do restaurante onde começam a passar aquelas mesas Mesas. que vem sendo colocadas logo na frente. Aham. E daí não tinha aquelas mesas, eles não estavam dando privilégio para aquelas mesas. E daí esse operador de câmera falou alguma coisa, pô, será que a gente precisa ter isso? Essa disse que foi a única ordem do Scorsese. Não, 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 as mesas, tem que ter as mesas. Porque era assim que acontecia quando eu ia Aham. naqueles clubes noturnos, naquelas boates. Era assim, você sentava na frente, e daí chegavam os caras da máfia e sentavam na nossa frente, era muito frustrante. E não sei o que. Essa é uma parte bem pessoal dele, assim, era a única coisa que ele fazia questão, assim, de ter.
E diz que eles fizeram várias vezes essa cena. E daí, a coisa que dava errada na cena, e nada podia dar errado, a coisa que dava errada é o cara que estava cantando na banda, ele errava, e ele não tem uma fala muito grande, mas ele errava aquela frase dele, errou umas 8 vezes. E daí teve que fazer várias vezes por causa dele. E essa sequência eu adoro quando ela fecha, né? Que a Karen, que é a personagem da Lauren Bracco, né? Que tá começando a namorar com ele. Você trabalha com o quê, né? Você Eu trabalha com trabalho o com quê? construção. Construção. Não deixa de ser verdade o Mas que ele fala, né? é capaz. O interessante dessa cena é que outra coisa interessante dessa cena é que ela é uma metáfora muito legal, porque é ele apresentando ela para a máfia. Então ela está sentindo, ela está entrando em grande estilo no que é a vida da máfia. E a gente, a maneira como foi construída, o espectador entra junto. Você sente, pô, eu sou o terceiro cara que está ali sendo apresentado para a máfia junto com ele, vendo o que é a vida deles. Essa sequência toda, ela para mim fica melhor ainda quando ele vai levar a Karen de volta em casa e conhece a mãe da Karen, ou é quando ele vai buscar, agora eu não me lembro direito. Eu sei que é quando ele conhece a mãe da Karen, né? Que ele esconde, fecha assim a camisa, Eu crucifixo. o crucifixo, e aí ele diz que é metade judeu. Exatamente, Aí a é metade boa. a metade boa. Não, o filme tem umas tiradas ótimas, não tem como negar. E aí, você viu esse filme a primeira vez, teve esse primeiro contato, esse primeiro impacto. Como é que esse filme ficou ecoando na tua cabeça depois? E de que maneira ele influenciou a tua vida profissional na sequência? Eles são muitas. Bom, o impacto foi. O filme em si, você sendo absolutamente leigo, ele é um grande filme. Você mesmo que você não entenda, não entenda nada de cinema, ele é bom entretenimento, ele é uma boa história, é uma boa história não só na narrativa, mas é uma boa história em todo o contexto que é criado, a produção em si é muito boa, os atores são excelentes, essa trilogia de Scorsese, De Niro e Joe Pesci, o Ray Liotta, outros. Eu descobri vários atores a partir desse filme. Descobri não, mas chamou atenção, reforçou vários nomes a partir desse filme. O Ray Liotta é um ator que eu segui de várias formas, assim, é um ator que várias coisas em que ele se envolveu, eu fui ver inicialmente eu falei, da onde que eu gosto tanto do Ray Liotta? Daí acho que é por causa do Goodfellas. Joe Pesci é a mesma coisa. O De Niro nem se fala. Então ele é legal por causa disso. Então ele é um precursor de outros filmes por causa dos nomes que ele trouxe, não só por causa do filme em si. Profissionalmente, ele é uma aula de cinema toda vez. Então você vê que como você todas as vezes que essa câmera está se movimentando, ela nunca se movimenta de graça. Sempre tem um motivo e o motivo é bom. A maneira como o Scorsese trata as câmeras dele é excelente e é motivo das minhas aulas também. Essa cena da entrada do restaurante é uma que é recorrente. As aulas na faculdade, lá onde eu dou aula, são trimestrais. Então, toda vez que eu dou aula de direção de fotografia ou de shot design, que é uma das aulas que eu falo dessa cena. Porque essa cena é um material, assim, é o mignon do cinema para você estudar. E outras. Outra que é, obviamente, o Tarantino, por exemplo, se inspirou Uhum. nos Bons Companheiros. Logo na abertura dos Bons Companheiros tem aquela cena do porta-mala, e ele Aham, tem o plongé contra aham, plongé. aham. E essa é uma relação, quando você bota esses dois tipos de planos, um do lado do outro, faz uma relação de poder e de submissão Ação. absurda. E tantos outros filmes fizeram exatamente a cena no porta-mala, com os dois pontos de vista. Uhum. Então tem vários elementos ali que são ótimos para estudo.
E tem uma outra sequência que eu tenho certeza que você deve gostar muito, que é uma das mais lembradas do filme, junto com a do plano sequência, que é a do Funny How, né? Aquela sequência no bar, Aham, aham, aham. Ai. onde a câmera está o Você- tempo, ai, ai, ai. a câmera tá o tempo todo assim, circulando ao redor daquela mesa, né? Aham. Engraçado como, né? Engraçado como. Exatamente. E o legal do movimento de câmera, é uma das coisas que a gente estuda em movimento de câmera é o não movimento de câmera também. Então, é como você contrapor quando ela se mexe, quando você deveria estar com ela parada. Ou movimento sutil, né? Coisas como o Scorsese usa isso com alguma frequência, mas não com tanta frequência quanto o Spielberg. O Spielberg é famoso. Qual é o movimento do Spielberg? O slow pushing. Sim, aham. Todo filme do Spielberg, nos movimentos chave, assim, eles têm aquela. O tal do slow pushing. Isso daí é famoso dele. Mas claro que os outros diretores, o Scorsese usa isso também, mas a câmera dele se mexe de uma maneira muito boa. E ele sabe alternar muito bem o movimento onde tá tudo acontecendo e de repente ele me planta um suspense da onde veio esse suspense? É. Essa cena é uma que ninguém Sim, espera por isso. sim, e é também uma cena, e isso eu comecei a perceber isso depois que eu vi o filme pela terceira vez. É uma cena meio que premonitória, porque ele prega o Joe Pesci, a personagem do Joe Pesci, prega aquela peça no Harry, Uhum, no Ray Liotta, né, fica: "Engraçado como? Por que que você acha que eu sou engraçado? Eu te divirto? Como é que é?" Começa aquela pressão, a pressão, e ele começa a ficar apavorado, porque ele acha que o Pet tá falando sério, né. Ele pode até morrer, porque o cara é esquentado demais, aham, né. aham. Aí no final ele cai na gargalhada e disse que: se você for pressionado, você acagueta". Pois é, "If pois é. you squeeze", eu não lembro agora a frase exata, mas é alguma coisa assim: "Se te pressionarem, você entrega o jogo". E é o que Ah, efetivamente acontece mais na acontece frente. no final. Ele E, já plantou ali isso. sim. Não, um pouquinho mais disso também de que o personagem do Joe Pesci é um psicopata quase. Não, quase De, não, total, que é é, isso. é, 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 ele faz isso com o Liotta e depois ele faz isso com aquele rapaz que trabalha no bar e atira e termina matando. Sim, Que é uma coisa que vem na sequência, não muito depois disso. Então, ali ele faz uma construção de personagem muito bacana, o Scorsese. E é aquela coisa eu até postei ontem sobre isso. O show don't tell, é, mostre, não conte, não vá, tipo, não põe mostre, uma não fale, narrativa, né. não descreva uma coisa com palavras, faça isso ser organicamente parte do personagem, mostre com ações ou põe no subtexto, isso. E ele faz isso muito bem. Você sabe exatamente quem é o Joe Pesci a partir dessas pequenas coisas, assim. Rafael, a gente está chegando ao fim da conversa. Quem quiser conhecer mais teu trabalho, acompanhar você nas redes sociais ou em algum site, onde é que encontra o Rafael Bittencourt? Mais ativamente agora, um pouco, eu acho. Se der uma olhada ali no meu Instagram, eu tenho colocado bastante coisa ali, mais recentemente, especialmente esse negócio de cinema, e da parte de produção, Eu assim, pode ser por ali. Eu vou sou bem colocar o eclético. link aqui embaixo na descrição. Ok. E E se eu você. queria que você contasse para a gente a razão desse fundo teu aí, que você contou para mim antes de a gente gravar, que eu achei bem curioso. Esse fundo aí é de quê? Essas imagens aí dessa máquina de escrever, aquela algema, esses Deixa eu sair papéis. para mostrar aqui, ó. Então, esse fundo aqui é uma foto que eu tirei numa das locações que eu acho fascinantes, porque foi a locação primeiro por causa do valor histórico, segundo porque exatamente pelo valor histórico está em tantos filmes que, né, a gente não tem nem a conta de quantos são. É o escritório
de Alcatraz. Então esse ele está remontado ali, remontado não, ele está ali com as peças originais, com a mobília original, e você consegue ver isso quando você vai fazer o tour por Alcatraz. Eu fui para lá, já fui para Alcatraz, já fui para Alcatraz 3 vezes. Toda vez que eu vou para São Francisco, eu fico tentado a de novo. Porque é fascinante o lugar. E é a melhor vista de São Francisco também. Se você olhar lá da ilha e tirar a foto olhando para São Francisco, é a melhor vista que você tem da cidade. E esse escritório ele está montadinho, bonitinho, com todas as coisas originais, e você consegue olhar ele bem assim. Eu estava com uma lente bacana, ele está protegido por umas grades, claro, Alcatraz, né? Aham. E daí você consegue tirar. Eu não lembro se aí tem grades ou se é só uma corrente, mas eu tirei várias fotos nesse lugar. É muito legal. Valeu, muito legal. Obrigado pela participação e até o próximo Cinemarden. Obrigado a você, Marden. Até.